Instantes com Deus. Minutos de fé e esperança na palavra do Reverendo Reginaldo Borges. A incapacidade espiritual do pecador. Queridos, hoje vamos meditar sobre a séria e urgente condição espiritual do ser humano em decorrência do pecado. Desde a queda de Adão e Eva, a humanidade tem estado em uma condição de incapacidade espiritual profunda. Veremos como o pecado corrompeu nossa natureza, nos afastou de Deus e nos tornou escravos de nossos próprios desejos e das ciladas do diabo. Na narrativa da queda e da morte espiritual, registrada em Gênesis 2, versos 16 e 17, Deus advertiu a Adão que se ele comesse do fruto proibido, certamente morreria. Esta morte não foi apenas física, mas também espiritual. Quando Adão e Eva desobedeceram, foram expulsos do jardim do Éden, afastados da presença de Deus, segundo Gênesis 3, versos 23 e 24. O pecado trouxe a separação entre o homem e Deus, rompendo a comunhão que antes existia. Não existia a corrupção da natureza humana. Antes da queda, o homem foi criado à imagem de Deus, em plena comunhão com o Criador. Mas, com o pecado, nossa natureza foi corrompida. Em 2 Coríntios 4, verso 4, Paulo nos diz que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não vejam a luz do Evangelho. O pecado nos tornou cegos espiritualmente escravos de nossas próprias iniquidades. Jesus disse que quem comete pecado é escravo do pecado. O pecado não é apenas um ato, mas uma condição que nos aprisiona. João nos lembra que quem vive na prática do pecado é do diabo. Nossa vontade, mente e sentimentos foram todos corrompidos pela queda. Nas palavras de Paulo em Romanos 5, versos de 12 a 19, Adão, como nosso representante, trouxe o pecado e a morte para todos nós. Estamos incapacitados de responder ao Evangelho por nossa própria natureza corrupta. Além de estarmos presos pelo pecado, o diabo exerce domínio sobre a humanidade. Efésios 2, verso 2 nos diz que seguimos o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar. O diabo nos mantém cativos, como Paulo afirma em 2 Timóteo. Como escravos do pecado, oferecemos nossos corpos para a impureza. Queridos, o homem, sem Deus, é cego e surdo espiritualmente. Não podemos vir a Deus por nossa própria vontade, porque nossa natureza está corrompida. Estamos presos tanto pelas ciladas do diabo quanto pela nossa própria natureza pecaminosa. Esta reflexão serve como um chamado à reflexão sobre nossa condição espiritual. Sem a intervenção divina, estamos perdidos, incapazes de nos libertar das amarras do pecado. Porém, graças a Deus, que em sua infinita misericórdia, nos oferece a salvação através de Jesus Cristo. Que possamos reconhecer nossa necessidade desesperada de redenção e nos voltar para Ele, que é poderoso para nos salvar e nos restaurar a comunhão com o Pai. Em Cristo Jesus. Amém. Ministração Reverendo Pinho Borges. Locução Assistente Fábio Virtual. Assistente Fábio Virtual. Você ouviu Instantes com Deus.